Estamos aqui com a Márcia Ivon. Obrigada, Márcia, pela sua presença. Eu que agradeço, Luciane. Márcia é psicóloga, acompanhante terapêutica e hoje vai falar pra gente sobre ansiedade, que é essa questão aí que a gente tem tantas dúvidas, nunca sabe se tá passando por isso, se não tá. Vamos aí ver o que a gente consegue esclarecer pro pessoal a respeito disso. Márcia, sabe qual é a minha maior dúvida? Já iniciando assim, né, pra já conduzir. Vamos começar começando, isso aí. Márcia, quando é que a gente sabe que é ansiedade que não é? Então, assim, quais as características da ansiedade? Como é que eu sei que eu tenho realmente algum transtorno? Isso, é um transtorno. Tá, ou quando é uma coisa normal, quando é um transtorno? Tá. Bem rapidamente, na verdade, todos nós temos ansiedade, né? Até um certo grau ela é saudável, né? Porque ela, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego ou quando você vai fazer uma viagem que você estava há muito tempo querendo, é normal que você fique um pouco ansioso, né? Então, fica um pouco preocupado com o que vai acontecer e tudo mais, ou às vezes até não dormir à noite ou ter um sono mais agitado, até aí é tranquilo, porque normal. é uma coisa pontual e que não se prolongou durante muito tempo. Quando que a gente vai entender que uma ansiedade passou do limite? Quando ela começa a tirar a funcionalidade da sua vida. Então, ou seja, eu tinha uma festa para ir e não fui porque fiquei tão nervosa a ponto de ter taquicardia, ficar com a boca seca, ou então ter mesmo assim sintomas físicos mesmo de ansiedade e não deixar, e deixar de ir a esse compromisso. Entendi. Então, a gente considera a ansiedade como ela sendo num nível patológico a partir do momento que ela impede a pessoa de fazer as atividades normais do dia a dia. Tá. Então, se eu sentir, né, até palpitação, porque eu vou fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, normal. Normal. Ah, então pega essa, gente. Ufa, né? Se você estava achando que podia estar passando do normal... Você está dentro da normalidade. Isso. Mais ou menos isso. E acho que o que é importante também falar é que dentro da ansiedade, que você me perguntou, transtorno? Sim. Então, por exemplo, síndrome do pânico é um tipo de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada é um outro tipo de transtorno relacionado à ansiedade. Então a gente tem alguns tipos de ansiedade e aí isso vai depender, porque algumas você fica a maior parte do tempo sentindo, né, esses sintomas físicos, outras vai ser muito pontual, entendeu? Mas todas elas de alguma maneira vão te impedir de manter a sua rotina. Ela dá uma paralisada, isso? Ela te impede de alguma coisa. Isso. De você ter que ir parar num hospital, por exemplo. Então é um prejuízo grande, tá, gente? Quando a gente tá falando de ansiedade nesse nível, fobia social também é considerada, né, dentro das ansiedades. Tipo de Isso. Tá, e quando a pessoa fica assim, ansiosa... E aí chega no momento, ela fica desanimada, acho que tanta ansiedade que passou. Tá. Eu já tive amigas contando isso. Tá. Ela falou, nossa, eu fiquei tão ansiosa, que chegou na hora e eu já tava desanimada. Porque, na verdade, a gente não percebe isso, tá? Eu vou tentar usar uns termos um pouquinho mais tranquilos pra gente não ficar tão técnico e pro pessoal poder entender. Mas assim, como se a gente investisse toda a energia que a gente tem pra ficar se pré-ocupando, né? Sim. Então, se ocupando antes do que precisava. E aí, quando chega na hora, eu realmente tô cansada. Porque daí, assim, pensar cansa, né? Gasta adrenalina, não é? Exatamente. Então, assim, ansiedade geralmente é aquele monte de pensamento, eu já imaginando o que vai acontecer lá na frente. Chega uma hora que eu não quero mais pensar. Eu cansei de pensar, pensei tanto que eu não quero mais pensar. Então, acho que esse desânimo acaba vindo desse investimento demasiado de energia que você coloca numa determinada preocupação ou num determinado... Mas ainda tá dentro da normalidade. O que você diria? Olha, eu já diria que aí você tá começando a ter um desequilíbrio. Entendi. Tá? Começando a ter um desequilíbrio. Porque o certo é o quê? Dentro da normalidade, percebi que tô assim, vou descansar, vou relaxar. Mas assim, isso é legal porque a gente vai poder falar sobre isso também, níveis de gravidade. Então assim, o quanto essa pessoa tá consciente disso. O autoconhecimento. Isso, entendeu? Então assim, depende muito, porque se ela tá consciente de que ela tá tendo e ela não tem ferramentas, tá dentro da normalidade, porque ela não tá sabendo lidar, então aquilo tá chegando ao ponto dela ficar cansada. Mas também existe a possibilidade da pessoa já ter ferramentas, por exemplo, respiração,
né, relaxamento mesmo, tem algumas técnicas de relaxamento. E aí a pessoa já pode empregar isso no meio do caminho, quando ela perceber que tá demais, tá too much. Já emprega as ferramentas. Isso. E aí ela já consegue diminuir um pouco a ansiedade e voltar na rotina normal. Ela já tem as ferramentas e aí ela aplica Tá. e não consegue um resultado, aí é porque... Já tá num nível muito mais grave. Entendi. Num nível muito mais grave. Talvez tenha que entrar com medicação ou alguma coisa nesse sentido. Tá, então para você conseguir administrar isso, identificar, pega essas dicas da Márcia, né? Vê se isso tá te causando algum prejuízo de alguma forma, né? Mas isso. assim, ó, que não seja, por exemplo, né? Deixei de ir. Às vezes você foi, mas aquilo te desgastou, não é? Mas já causou um prejuízo, porque esse desgaste já é um prejuízo. Também. Não é? E porque isso também quer dizer ansiedade. Porque a ansiedade, ela não só te impede de fazer as coisas. Eu posso ir, às vezes, por uma ansiedade de aprovação de outras pessoas, porque senão vão achar isso, vão achar aquilo, e aí eu vou, mas às vezes eu não tava descansado o suficiente, não tava com vontade, sabe? Às vezes tava doente e mesmo assim me sacrifico e vou, entendeu? Então a gente vai sempre pensar que a normalidade é quando a pessoa consegue identificar e pôr um freio. Não, ó, aqui não consigo, já deu, preciso de ajuda ou não. Conheço meus limites, Isso. Conheço, né? Isso. Tô vendo que eu tô passando né, da minha zona de normalidade, do costumeiro para todos os dias. Tô tendo alguma reação diferente. Exatamente. Então, o mais importante, Marcinha, pelo que eu tô percebendo, é esse autoconhecimento, não é? Isso. É você se conhecer, você saber quais são as suas reações normais, como normalmente você reage. Isso. Alguma coisa sai muito fora disso, do seu normal, não é o normal dos outros, é o seu. Exato, exatamente. Sai fora do seu normal, então é hora de procurar uma ajuda, um profissional, né? Um profissional para te dar sim. as estratégias aí necessárias para lidar com Sim. isso. E acho que uma dica importante é, a gente tá aí com a internet é uma fonte de informações aí enorme. Eu não tenho nada contra a pessoa e verificar, né, no site, quais sintomas eu acho que eu tenho, deixa eu dar uma olhada. Mas é importante que a pessoa tenha também a avaliação de um profissional. Sim, a internet dá pra dar um norte, não é Isso, exatamente. Mas aí dali, a informação que você extrai dali, você procura um profissional. Exatamente. Um psicólogo, um neuro ou um psiquiatra, tá? São os 3 aí profissionais que estão habilitados para fazer esse tipo de diagnóstico, fazer o encaminhamento e tudo mais. E tratamento, Marcinha? Vamos falar no próximo vídeo sobre isso? Isso, porque eu acho que o tratamento também, ele engloba outras coisas, de uma forma mais geral, eles se comportam mais ou menos do mesmo jeito. Eu acho que a gente pode fazer isso num outro momento, só falando disso. Tá bom, então vocês acompanhem conosco. Marcinha vai voltar mais vezes, Sim. tirar todas as nossas dúvidas. E no próximo vídeo ela vai falar sobre os tratamentos. Sim. Ok? Obrigada, viu, Marcinha? Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.